Opa, 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 sejam bem-vindos ao canal Psicanálise e eu, Getúlio Tamide aqui com vocês, e hoje é o último vídeo da série Eu Atraio Narcisistas, que estamos respondendo perguntas, nos foram enviadas no chat ao vivo. Então esse é o quinto vídeo e último vídeo da série. Esse vídeo foi gravado, nós não estamos aqui diretamente ao vivo, mas no chat estamos acompanhando vocês. Bom, sem mais delongas, vamos então ao vídeo. Vamos então de pergunta. Partilhar. Entrou? Ainda Entrou na não. tela? Ainda Entrou, tá não? Entrou entrando. agora? Tá colocando. Opa, Aí. foi. Fábia C. Ok. Fábia. É isso aí. Por que a memória fica tão afetada no relacionamento com um narcisista? Olha, tem uma série de fatores para que isso aconteça, né? Não é bem a memória, como se você não tivesse capacidade de lembrar de algo, mas é o funcionamento do cérebro que fica diferente. Coisa que eu já falei aqui sobre o hipocampo, que é uma região do cérebro responsável pela memória, a memória recente, né? Que é onde você. O hipocampo é o que a gente compararia a um bloco de nota que no final do dia fica saturado. Ele precisa. Você precisa dormir para você passar as informações para outras áreas. Agora, o hipocampo, junto com a amígdala, ele capta tuas emoções, tudo que você sente durante o dia. Mas se você começa a duvidar do que você sente por causa de gaslight que a pessoa pratica, você começa a descartar certas coisas que você vê, como se você não tivesse visto, ou aquilo que você está vendo não é o que você está vendo, porque a pessoa diz que não é aquilo. Então, todo mecanismo e todo recurso que você tem de adaptação, ele começa a funcionar precariamente, porque você precisa acreditar nas coisas que você vê, você precisa sentir as coisas da forma que elas estão passando pela tua cognição, né? Porque hoje, o que a gente entende? Que você muito mais interpreta os fatos do que os sente. Né? Então você tem uma interpretação dos fatos e é aí que pode residir o problema. Mas aí também está a forma como nós percebemos o mundo, pelo nosso mecanismo interno. Se o seu mecanismo interno fica defasado porque não tem necessidade, porque você está com um sistema de crença baseado no que a pessoa fala, no que ela te diz, não vai haver necessidade de você lembrar de certas coisas. Entendeu? Então você fica com isso, com essa área praticamente sem ser exercitada. Sabe? O que faz você ficar esperto e com uma memória boa são as associações. É o treino diário que você faz de comparar uma coisa com outra o tempo todo para você tirar uma síntese. Entendeu? Você Você percebe pode, que você pode dar um percebe que o exemplo? verde tem uma tonalidade porque você viu outros verdes. Entendeu? Então, como você percebe que aquele verde está meio descorado? Porque você tem outras referências, né? Você tem uma paleta dentro de você de cores que você vai lá buscar na memória e diz assim, ó, esse verde não está tão bom. Entendeu? Não sei se você já viu no Instagram, tem uma página lá de um oriental que a pessoa dá uma cor para ele assim de uma peça e ele pega as tintas e mistura assim, ó, e vai tudo ali de ver. Ele não tem nenhum aparelho medindo nada, ele vai no olho e aí ele pega e ele mostra a cor que ele fez igualzinho daquela peça. Você já viu isso? Que percepção, Então, o muito cara louco, tem né? uma memória fantástica, né? Ele tem uma memória Memória. fotográfica. Com base nisso e na experiência dele, ele chega a essa tonalidade. É a mesma coisa de uma pessoa com ouvido absoluto na Era música? isso que eu ia falar. Uma pessoa com Né? ouvido absoluto. O ouvido absoluto na música é quando você reproduz uma nota exatamente como você a ouve
né? E você ainda diz o nome da nota, né? Então a pessoa fecha uma gaveta lá e a gaveta soou, a pessoa toca aquela mesma nota no piano. Fala assim, ah, é um si bemol. Entendeu? Agora, o ouvido relativo é quando você tem uma ou duas notas na memória. Vamos supor, você consegue lembrar do dó agora. Então, por ele, você vai achando outros tons. Então, assim, ó, você está ouvindo uma música, mas você não sabe que tom que é ela, mas na tua memória está o dó. Então, você Uma vai subindo referência. até chegar aquela nota e falar assim, ah, é um lá. Uhum. Isso é um ouvido relativo. Eu conheci um regente de coral que fazia isso, então ele pegava, ele não, ele só usava o diapasão mesmo lá, 440, né? Colocava no ouvido assim e aí ia tirando todas as vozes da a primeira nota pro coral É, cantar. como a gente afinava, né? O Uhum. violão antes. Ah, até hoje você afina pelo lá, que era do telefone. Lembra o telefone lá do. Tirava do gancho, botava, você tinha um lá. Então a gente afinava o violão por aquela nota, porque por aquela nota você tem a referência das outras, né? Que tá abaixo, acima. Entendeu? Então, se você tem uma memória treinada, porque o dia inteiro você está usando ela, porque ela é necessária, tá? Ô, você viu o negócio ali, peraí, aquilo ali tá diferente. Ó, sumiu a chave aqui, não, a chave estava aqui. Aí você procura. Falei que não estava aqui. Então, imagina só, a pessoa pega a chave, tira do lugar, você fica que nem um louco procurando. Aí ela pega e coloca a chave de volta e você fala, nossa. Ou seja, você para de confiar na tua memória. Você para de exercitar a tua memória. Você vai colocando o cérebro num vidro mesmo, porque a tua crença está no que a pessoa fala. E aí, aonde as pessoas percebem isso? Quando elas se afastam do narcisista, começa a viver uma vida mais tranquila, e a memória começa a voltar. E outra coisa, se você está sob estresse, você vai, o nosso cérebro, o nosso organismo, ele funciona igual o telefone que está economizando bateria. Seu telefone, quando É, ele entra no modo econômico, modo econômico, então né? ele desliga umas funções para funcionar o básico, o que precisa funcionar. Então, por que que às vezes a pessoa, quando está com estresse, ela não lembra o nome das pessoas? Porque ela vai precisar articular palavras, vai usar mais glicose, vai usar mais energia. Agora, lembrar de rostos, fisionomias, formas, é mais rápido. Entendeu? Então você lembra o rosto da pessoa, mas não lembra o nome. Né? Aí você fica, como é que é o nome daquele ator lá? Gente, tá aqui na minha cabeça, eu tô vendo a pessoa, mas não lembro o nome. É. Entendeu? Então, o que que o teu organismo faz? É desnecessário. É como eu falo, por exemplo, de diminuir o ácido clorídrico do estômago, porque a digestão vira um luxo quando você está fugindo. Entendeu? Então não precisa de sangue para as pernas, para os braços, e para o estômago tem que parar. Quando você está sob estresse e ansiedade extrema, o teu corpo pensa que você tem que fugir a toda hora, você fica hipervigilante. Então, a digestão, ela começa a ficar prejudicada, porque o modo inteligente do corpo que está sob estresse é de que tem que mandar menos sangue ali para o estômago. Com isso, o alimento fica parado mais tempo ali, porque não tem ácido suficiente para digerir. Aí a pessoa começa a ter refluxo, começa a ter gastrite, começa a ter úlcera, começa a ter um monte de problema. E É, são voltando, né? déficits, né?
Por isso que a memória fica prejudicada, mas não é memória, você não está perdendo a memória, o cérebro está funcionando diferente. Tá no modo econômico. Tá? O uso das coisas afeta como funciona. Afeta o funcionamento. Afeta. Dizia Alexander. Frederic Matthias Alexander. Uhum. É igual andar com o carro, os mecânicos devem saber disso, né? Se tiver algum mecânico assistindo aqui, que o mecânico sempre fala, né? Também, você só fica andando com o carro na reserva, aí você chega lá e fala Andar na assim, eu tô com reserva, problema. Carro velho, né? ou carro que não tem câmbio automático, que tem que trocar de marcha e você usa sempre na mesma marcha, não muda. Por exemplo, Vai dar problema. o carro ele anda de ré, né? Ele anda, mas ele foi feito para andar de ré. Maneira alguma. Então, se você andar de ré o tempo todo, ele vai durar muito pouco. Vai quebrar logo. Uhum. Uhum. Então, tem coisas no nosso corpo que não foram feitas para ser usado excessivamente. Como eu falei daquele dia sobre o locus cerulo, que é um lugar de atenção rápida, que você precisa ter atenção para coisas novas, novidades, você tem que estar atento. O cérebro não foi feito para viver nesse modo, entendeu? Isso aí é quando você está caçando, quando você precisa ter toda a atenção numa coisa, mas é temporário. Então o uso vai afetando o funcionamento de tudo. Afetando o funcionamento. Uhum. Acho que a próxima pergunta tem um pouco disso que você está falando aí. Acho que complementa um pouco. Quase a mesma dúvida. Pode pôr na tela ou você Manda aí, concluiu? manda aí. É porque acho que você vai dar continuidade, né? Porque o Sebastião Santos mandou pra gente aqui. Olá, boa noite. Vocês poderiam me responder ou explicar se quando nós sabemos do funcionamento do corpo, das células, das regenerações naturais e também quando conhecemos o nosso corpo, se ajuda a se curar? Sim. Pergunta interessante, né? Ajuda, né? Você vê quando você está consciente de uma coisa, eu já falei daquele estudo que foi feito por uma psicóloga com camareiras de hotel, que as camareiras elas exerciam intensa atividade física, mas não estavam conscientes disso. Então, essa psicóloga ela preparou essas camareiras, um grupo de camareiras que todas as atividades iam ser monitoradas e elas iam estar conscientes de que elas estavam fazendo atividade física, subindo e descendo escada, empurrando o carrinho, lavando o banheiro, trocando o lençol, mas sempre assim, consciente. E um outro grupo não iria estar consciente, ia estar continuando com a sua rotina normal. O grupo que foi orientado teve perda de peso, melhora na pressão arterial, entendeu? Melhora na respiração, na capacidade pulmonar, porque estavam sabendo que estavam fazendo exercício. Entendeu? Então, quando você tem consciência, você está direcionando. É isso que falta muitas vezes para a gente. Quando você está inconsciente, você vive numa onda. Essa onda é uma onda probabilística com um monte de desfechos, infinitas possibilidades. Então você está realmente assim, ó, à deriva. Agora, quando você fica consciente, é como se você tivesse uma bússola e um barco agora.
entendeu? Então, Isso, então não adianta. Ah, tá. pode falar. Não, então não adianta essa coisa da pessoa falar assim, poxa, mas eu vou a pé ao trabalho todos os dias. Ela não está com a consciência de que ela está se exercitando. Eu vou a pé ao trabalho todos os dias e eu não emagreço. Sim, Meia hora, 45 minutos de caminhada até o meu trabalho. exatamente. Sabe, tem um fluxo no nosso corpo que ele vai de acordo com a dança do tecido ali. Lembra do tecido conjuntivo que ele se posiciona de acordo com a gravidade e também é uma coisa probabilística, mas quando você direciona, aí aquilo tudo tem um sentido, vai para um lugar específico e aí você vai fazer o movimento. Aonde isso começa a aparecer? Quando você está fazendo coisas que exigem coordenação, vamos supor, começa a aprender lá um instrumento musical. Você tem os movimentos todos irregulares, grosseiros. Às vezes você usa um braço inteiro quando só precisa usar um dedo. E isso vai aos poucos direcionando. Mas não mudou. O teu braço inteiro, ele fica ali direcionado para que aquele dedo funcione. Mas tudo calculado, todos os esforços, tudo foi aprimorado, tudo foi melhorado. Entendeu? Então, é, quando você sabe o que está acontecendo, fica mais fácil de você administrar. Parece então que o tecido conjuntivo faz aquele trabalho parecido com o cardume de peixes que vão fazendo É, aquele balé, aquela de dança, peixes, de pássaros. pássaros, né? É. Ele reorganiza, né? O Coloca. tecido conjuntivo, ele tem ele não tem uma organização, ele tem uma excentricidade. Ah, é? O músculo, por exemplo, é concêntrico, é sempre assim para o meio, convergindo assim para o meio, para dentro. O tecido conjuntivo é o vai da valsa, entendeu? O que ele busca é Então, orientação gravitacional. então ele é uma inteligência pura. Ele é, cara, ele é chamado de tecido conectivo hoje em dia. Ah, por que mudou o nome? Você sabe? Porque os estudos com a fáscia, que é o tecido conjuntivo, começaram a mostrar que existe praticamente uma comunicação não local, de velocidade assim extrema, quase não Absurda. local, né? Uhum. Por exemplo, de você tocar no pé e através dessa comunicação que é extremamente rápida, você sentir a coisa lá na sua cabeça, mas via tecido conjuntivo. Entendeu? Quando você vê a face assim, microscopicamente, parece um monte de teia, assim, sabe? Mas ela é aquela membrana que fica em cima da carne, você vê a face na musculatura. São invólucros que envolvem o tecido. Você, acho que a carne que o pessoal mais identifica fácil isso é aquela carne lagarto, que fica uma membraninha em cima. Aquilo ali é uma Eu face. achei que fosse músculo, porque eu já vi no É, músculo, então, o músculo também fica ali no meio, né? Dividindo no meio, naquelas. cada conjunto ali de musculatura tem estão dentro de um pacotinho de tecido conjuntivo. Só que tudo no tecido conjuntivo se comunica com tudo. Entendeu? E esses estudos de fáscia vão mostrando cada vez mais que o corpo é uma coisa só. O corpo não é fragmentado, ele é uma peça só.
Isso muda toda a percepção do corpo, né? Sim. A TDC ajuda a pessoa a ter essa percepção. Então, A TDC é uma conscientização desse, dessa orientação que o nosso corpo tem em relação à gravidade. A gravidade, ela está nos afetando a todo momento, entendeu? Ela está nos puxando para baixo a todo momento. Mas quando a gente entende o funcionamento do nosso corpo, a estrutura da nossa coluna, que não é. A coluna não foi feita para receber o peso da cabeça. A coluna ela tem um sistema antigravitacional que está no equilíbrio da cabeça. Então, a forma estratégica que a cabeça repousa sobre o topo da coluna faz com que a coluna seja tracionada pelo peso da cabeça. Quando você entende isso conscientemente, você já sente diferente o teu corpo. Aos poucos você começa a recuperar uma coisa que você sentia na infância, uma flutuação. Uma sensação de que você estava sempre subindo e nunca descendo. uhum, E isso muda aqui, ó. Quando muda aqui, quando você entende, aí você começa a sentir. uhum. Aí o funcionamento é transformado pela compreensão. Pela compreensão. De Pela fato. compreensão. Porque assim, Uhum, nós temos uma imagem corporal que a gente cria, porque é por isso que a gente sente. Por exemplo, você pede para uma pessoa pensar no pé direito, ela olha para o pé direito. Mesmo com os olhos fechados, o olho é atraído para o lado direito. Você tem uma imagem corporal. Essa imagem corporal é a que você vê no espelho, é a que você se acostumou quando você calça o sapato, mas ela não corresponde necessariamente ao esquema corporal. O esquema corporal é como o corpo sabe que é. Entendeu? O teu corpo sabe como ele é. Se você não atrapalhar e se você deixar ele à mercê da gravidade, ele vai se ajustar sozinho. O problema é que quem está dentro desse corpo, controlando ele, cheio de crenças e cheio de maus entendimentos sobre como o próprio corpo funciona, usa ele indevidamente. E aí afeta como funciona. entendi. Entendeu? E é uma coisa assim que muda na mente. E isso a gente pode levar para as outras instâncias também da vida. Como você pensa uma coisa, você vai senti-la. E se você pensar e sentir essa coisa, você vai ser isso. As pessoas dizem assim, o homem ele é aquilo que ele pensa. Não, o homem ele é aquilo que ele sente. Estou dizendo que esse é o jeito certo de viver? Não. Não é. É isso que eu ia pontuar, né? Porque a gente tem visto Porque as umas coisas são pessoas nas corroboradas redes. pelos. As coisas são corroboradas pela ciência, pelos fatos, pela realidade. É isso que a gente precisa se ater. Entendeu? Se eu pensar que eu posso voar, se eu sentir que eu posso voar, eu vou pular de um prédio e não adiantou nada a minha crença. Mas aí você tá entrando num estado psicótico, né? É, Pode só ser, pode né? ser psicótico para fazer isso, mas assim, ó, se torna uma psicose quando você rompe com a realidade. Entendeu? Porque Então, uma psicose é uma crença também, né? uhum, sim. Mas então essas, eu não sei se a gente pode entrar nessa área,
você falou assim, tal como a pessoa se sente, ela vai ser. Então eu me sinto, sei lá, me sinto um cavalo, eu sou um cavalo. Aí a pessoa começa a trotar em vez de andar. Então, na Isso, verdade, a pessoa pensa isso, ela começa a sentir isso e se torna uma crença, se torna uma realidade para ela. uhum, muito louco, né? Agora, agora nós estamos na linha tênue entre a, a liberdade e a loucura. Você entendeu? Se eu Uhum. posso pensar que Deus sou eu e lembra? É mutantes, né? É, Então, uhum, ele falava, dizem que sou louco, né, por eu ser assim, mas uhum. louco é quem me diz que não é feliz. Mas na verdade é louco, né? Se eu pensar que Deus sou eu e eu posso, vou sair por aí abençoando as pessoas e determinando a vida delas, e aí? Qual o problema? Não tem problema nenhum, né? Uhum. É. Hoje em dia o Que- negócio está mais tranquilo, porque antigamente se catava a pessoa assim, botava num. Como é que era o nome do Colocar um negócio lá? Num camburão, no carro lá e camburão, levava, levar internava no pro. hospício, É, entendeu? é. Hoje ela vai no CAPS, aí faz, o pessoal faz o manejo, medica e libera. Alguns ficam lá um pouco de tempo lá, mas quem trabalha no CAPS aqui sabe muito bem como é que tá, em que nível que tá a humanidade nesse sentido aí de se sentir, né? Então, mas você falou assim, eu não quero entrar nesse campo que é perigoso, porque a gente acaba adentrando É, nas pautas, a coisa identitária, que ó, é. uhum, Aí cai na política e essa é, polarização é, toda que existe, que não adianta, eu não entro nisso. uhum, Não entro. Não é nosso objetivo aqui, sim. Mas o aspecto que eu entendeu? queria era o aspecto técnico mesmo, assim, sabe, do Então, sentir. Ah, mas aí só é que isso. tá. Você precisa pensar correto e sentir correto, entendeu? Você vê, Uhum, até ó, eu sou cristão, evangélico, mas no budismo, as 8 pautas nobres lá do budismo, uma delas é isso, é sentir correto, pensar correto, entendeu? Agir correto. uhum, Então existe uma referência. Qual é o certo? Não, o certo depende, é relativo. Não, qualquer lugar do mundo que alguém te der um tiro na perna, vai ser um tiro na perna, você vai sentir dor, vai sangrar, e se você não estancar isso, você vai morrer. Então tem coisas que não adianta, não são relativas. entendi. É isso aí. Agora, tratando do que a gente busca libertação e aprimoramento aqui. Por exemplo, se eu sinto que a pessoa é verdadeira e ela não é verdadeira, ela é falsa, mas eu sinto que ela está falando a verdade, é o que eu vou atrair para mim. Entendeu? Porque você não atrai o que você pensa, você atrai o que você sente. Entendeu? Olha o perigo, olha o perigo. Pois é perigoso É, mesmo, mas assim, se você sente medo, ó, se você pensa que uma coisa vai te fazer mal, mas você não sente que vai te fazer mal, você tá com medo? Não, né? acredito que não, né? Agora, se você sente que vai te fazer mal, mesmo que alguém fale assim, não, isso aí tá tranquilo. Venceu ontem, mas pode comer, não vai fazer mal. Aí você começa a sentir aquele medo. Adianta você pensar que não vai fazer mal? Não adianta, você não Não vence o adianta. sentimento. Você entendeu? O sentimento, ele tem que ser colocado de lado para que um outro pensamento
forme um outro sentimento e aí você desativa uma crença. Lembra que eu Uhum. falei de redes neurais que não se desfazem? Uhum. Lembro. Entendeu? Então, assim, ó, o cachorro te mordeu, você morre de medo de cachorro. Vai passar, o cachorro... Aí você vai lá, faz um trabalho expositivo, passando mão em outros cachorros, cachorros menores, outras raças mais dóceis. Aí vem aquele cachorro de novo. Tudo bem, você pode até voltar para aquele medo, mas agora você descobre que você pode pular o portão, que você pode puxar ele pelas pernas, que o cachorro está com focinheira, você enxerga a focinheira. Então, esses conhecimentos vão produzir outras sensações, outros sentimentos que vão prevalecer. Significa que você não tem mais medo? Não. Você tem um novo conhecimento e novas sensações. Novas redes neurais se formaram para isso. Exatamente. Uhum. Como o nosso sistema ele é infinito, praticamente, né, de conexões, né? Você pode formar, ter neuroplasticidade o tempo todo, enquanto o cérebro for bem usado, né? Porque o cérebro ele vai atrofiando por mau uso, né, também, né? É igual a corcunda numa pessoa que vai ficando velha. Ela vai envelhecendo, ela vai ficando corcunda por causa de uma crença de que a cabeça pesa em cima da coluna. Então ela vai colapsando mais dia a dia. Por isso que eu falei que essa pergunta aí dava tema de uma live, né? É verdade. Bom, mas E dei eu uma acho que é boa explanada nisso, né? muito bom, muito bom. E eu acho que a próxima pergunta também, quer dizer, tá tudo É o conectado tecido aqui. conjuntivo. O tecido conjuntivo. É. Inclusive, eu gostei dessa próxima pergunta, porque, né, deixa eu ver quem perguntou, Célio, né, o Célio Azevedo, pergunta se as mulheres histéricas da época do Freud, né, acho que ele deve estar falando ali da época do Salpêtrière, ali, né, na França, né, Sim, sim. poderiam ser narcisistas, né? Pergunta interessante, porque nunca vi ninguém fazer esse questionamento. Né? E você está falando de sensações, né? E quando o Breuer e o Freud começaram a investigar isso, né? Foi mais o Joseph Breuer percebeu que tinha um método ali, né? Na hipnose ali para que as mulheres saíam daquele estado histérico, né? Você pode falar um pouquinho sobre essa relação, assim, falar um pouquinho sobre isso, sobre as mulheres histéricas do tempo do Freud e também sobre, assim, por que não podemos considerar as mulheres histéricas do Freud narcisistas ou considerar? Bom, eu nunca vi essa relação, né? Uhum. Então seria mais ou menos assim, mudando um pouco a pergunta, será que essas mulheres histéricas não eram narcisistas? Será que isso não era um narcisismo e uma Narcisismo? manifestação do narcisismo, Uhum. né? Sim. Uhum. O problema é que a parte física ali da época que o Freud começou a estudar esses fenômenos, ela era real. Tanto é que os procedimentos, às vezes, eram até de sangria, né? Para tirar o enrijecimento da musculatura, paralisias que tinham. Era real o que estava acontecendo ali. Mas o que o Freud viu? Que aquilo poderia estar na mente e não no corpo. Que aquilo poderia estar afetando a mente dessas mulheres. Lembrando que o termo histeria é derivado, ele vem da palavra que é útero, né, no grego.
Grego, né? Então é Uhum. uma fúria uterina. Seria isso. Uhum. Eles achavam que, pelo fato da mulher talvez não ser satisfeita sexualmente, essas coisas se manifestavam? Sim, sim, era isso aí. Uhum. Então, aonde que o Freud vai pesquisar, né? Ele como um neurologista, ele vai caminho do sistema nervoso, mas ele fala assim, ó, o seguinte, essa cópula aqui é mal feita, esse coito é interrompido, esse uso de preservativo é inadequado, esse cara faz sexo uma vez por mês. Então ele começou a ver que esse problema era real. Não é algo que você podia deixar de lado e falar assim, "Ah, essas coisas são assim mesmo." Ele estava numa época de desbravamento científico, estavam se estudando mesmo o sistema nervoso, o funcionamento dele, entendeu? Então ele criou, né, essa teoria das pulsões, né, que o sexo ele é um movimento, é, é uma energia praticamente vital, talvez a mais importante na concepção dele, né? E que essas mulheres estavam mesmo em sofrimento físico, entendeu? Começa por aí. Ele gostou, acho que a psicanálise, o começo dela é justamente o abandono do, da hipnose do Freud, né? Ele abandona a hipnose e ele começa É. a investigar mesmo essas questões. Mas assim, eu não penso que poderia ser narcisismo. Por quê? Porque aquilo não era fingimento. Aquilo era real, né? E era uma forma do corpo dizer que não Algo dá está para fora da ignorar isso ordem. aqui. Não É, dá para não dá pra ignorar ignorar. isso aqui. É. Uhum. Se você vê, por exemplo, que o prazer feminino é uma coisa moderna, né? É moderna. Da mulher ser livre para ter orgasmos, quantos quiser, e aí descobre que a mulher tem muito mais orgasmo do que o homem. É uma coisa Você, moderna. você me fez lembrar uma coisa que um médico falou para mim. Muitos anos atrás, eu dava aula para um médico, um obstetra, aula de inglês. Aí no final da aula, eu nem lembro por que que surgiu esse assunto, mas no final da aula ele saiu assim, pegou o material dele, olhou para mim e falou assim: Meu filho, o mundo nunca mais foi o mesmo depois que inventaram a pílula anticoncepcional. E de fato, né? Trouxe uma revolução para a mulher. Agora a mulher podia ter um controle, né? Sim, e fazer sexo por prazer. Por prazer, não somente por É, reprodução, dever, né? Uhum. exatamente. Uhum. Isso que eu estou falando é da mesmo prisma que o Freud abordou ali, porque ele estava finalzinho da época vitoriana, né? Então tinha aquela Uhum. hipocrisia aristocrática, mas havia mulheres que sentiam prazer em outros lugares, em outros recônditos. Mas essa mulher da sociedade que vai se estabelecendo e que vai tendo conhecimento por tradição, por legados, era a mesma coisa. Não, sexo é para reprodução ou para o prazer do homem, para a satisfação do homem. É isso aí. Entendeu? Mas desde que o mundo é mundo, a Uhum. mulher tem prazer sexual intenso.
sabe? Uhum. Então chegou um momento ali que a coisa começou como eu falo, colapsar, né? Começaram a aparecer. Aí para Inclusive, os religiosos isso era possessão. uhum. Inclusive tem um filme, não tem um filme, acho que não é um filme tão antigo, que conta a história da invenção, de como o vibrador foi inventado, e era um experimento médico, inclusive. Eu não sei se o filme é uma sátira, eu tenho pouca informação sobre isso, mas eu já vi um trailer desse filme. Não sei se você já ouviu falar sobre esse filme. Não, Não? não. E Mas provavelmente não era para esse fim, né? Não, né? É igual o Como, Viagra, né? assim Você sabe como que igual a Viagra. o Viagra foi Isso. um dilatador pulmonar, né? É, isso que eu ia falar. Então, Uhum, uhum. É, mas assim, concluindo aqui essa ideia da pergunta, não dá para fingir. Na época do Freud, essas mulheres não iam parar no hospital olha, com fingimento. deveria ter mulher que fingisse, né? Porque qualquer movimento que começa, sempre vai surgir ali os fakes, né? Mas por Mas que que uma os mulher. problemas. Bom, entendi, entendi. Ué, finge Hum. pra chamar atenção, pra se vitimizar, pra. Né? Até para sair Cara, de perto do marido narcisista, por exemplo, prefere estar no sim, hospital, internada. mas os casos que chegaram ao Freud e a esses pesquisadores da época eram casos reais de paralisia, né? Uhum, Acho que, se eu não me engano, é naquele filme Freud Muito Além da Alma, né? uhum. Que os caras furam a perna da mulher, você lembra? Que tava Lembro. numa Uhum. histeria. E ele tá ali só observando e não E ela concordando não com aquilo, reage, né? né? Então. É. Foi aí que ele descobriu que. Uma vez eu conversando com uma pessoa que a filha tinha entortado o pé, assim, o pé voltou para dentro, né? E eu perguntando para ela assim o que tinha acontecido, porque ela falou, não sei, o pé dela virou de repente. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa por esses dias? Dela, não, não lembro. Ah, teve um homem que correu atrás dela. Isso faz muito tempo, tá? Caramba. Eu falei, como foi isso? Falou assim, ela estava indo para a escola, aí esse homem correu atrás dela, ela voltou para casa, ficou desesperada. Eu falei, mas e aí depois? Como é que ela foi para a escola? Ah, ela ficou uns dias sem ir. Mas tem quem leva ela para a escola? Ela falou, não tem, né? Eu falei, foi isso. Eu falei, o corpo deu um jeito dela não ir mais para a escola. Porque se ela não tem quem leve ela para a escola e esse homem pode aparecer de novo e correr atrás dela, o corpo deu um jeito nisso, entortou o pé dela. Isso é um impedimento para ela ir para a escola. Pronto. Uhum. Para Criou-se uma você ver defesa. o poder que tem o nosso corpo de criar condições, rigidez, deformar para sobreviver. É, pura sobrevivência, né? Então, Incrível, incrível. E é interessante que quem assim, fala. Ah, a gente não se aprofundou muito nesse assunto, nunca pensei por essa perspectiva de se uhum, tratarem de mulheres narcisistas, mas na minha opinião não pareciam ser. uhum, sim. Pareciam ser justamente aquilo que o Freud descobriu. Uhum. Mulheres sexualmente recalcadas em sofrimento.
talvez até nem diretamente sexualmente recalcadas, mas que tinha a ver com a sexualidade, Sim, com a né? sexualidade. A Sexualidade, né? sexualidade não Não. é só a genitália, a sexualidade é a energia, Uhum. é a forma de pensamento, sabe? É a Pensamento do próprio corpo, né? do A próprio noção corpo, de como corpo. você se reconhece. Você vê que tem homens que fazem cirurgia, às vezes, de aumento peniano, que a pessoa ganha ali 2, 3 centímetros a mais, e aí o cara começa a ficar corajoso, entendeu? Começa a enfrentar os Hum. outros, assim. Uhum. Você fala, o que que tem a ver uma coisa com a outra, né? É bem simbólico, né? Não tem, não é assim, o cara tá fazendo mais sexo, não é isso que aconteceu. Mas simplesmente ele teve uma mudança praticamente ancestral dentro dele. Uhum. É. É. É isso É aí. isso aí. Não deixa de ser uma histeria também, né, para o homem, Sim. né? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, então, porque o tempo tá rolando aqui. O tempo tá rolando. Adicionar ao palco. Opa, deixa eu pôr de novo. Adriano Homeopatia pergunta: eu tenho a impressão de que o narcisista tem uma barreira entre ele e o outro. Essa barreira seria uma forma dele não expor a fraqueza deles? Obrigado, Adriano, pela pergunta. Sim, essa barreira é a ferida narcísica que ele tem, né? Todos nós Uhum, temos uma ferida narcísica. Todo mundo tem. Mas é tratável, é um lugar que se for exposto adequadamente, num ambiente controlado, um lugar seguro, com um terapeuta, com um pastor, com um líder religioso, com alguém que realmente tem afeto genuíno, essa pessoa ela é capaz de entrar em contato com essa ferida e tratá-la, entendeu? Que é justamente aí que a criança se cura. O narcisista é impossível isso. É justamente essa ferida narcísica que ele protege com unhas e dentes e facas e canhões e o que tiver pela frente. Então, Peraí, só pra. Ah, tá. Não. pode falar, Eu já vou colocar a próxima pergunta, porque você já está respondendo a próxima pergunta já. tá bom? Dele, do próprio Adriano. Olha lá. Então, quando o narcisista foca no ponto fraco do outro, é sinal de que ele ataca um ponto fraco que é do outro e que não é fraco necessariamente no narcisista? É você respondendo a Sim, pergunta é falando sobre assim, a ferida é narcísica. descobrir o teu defeito e encobrir o dele, Hum, entendeu? uhum, uhum, Por isso que eles projetam. O narcisista, ele só entra em contato com o ponto fraco dele por meio de projeção. hum, Você entendeu? Então, assim, ele detesta aquilo que está nele e ele vê isso no outro. uhum, Por isso que ele começa com entendi. aquele discurso, sabe? Que começa a salivar, espumar a boca e arregalar o olho. E você olha e fala assim: Meu Deus, está possuído. Mas na verdade a pessoa. E porque você fala, pô, a pessoa tá falando tudo que ele é, Twisted entendeu? Sister, né, É, tá me professor? xingando. Exatamente, a pessoa tá me xingando de tudo o que ela é. O que é isso? Isso é a projeção. Mas ele não entra em contato emocional com isso. Ele projeta no outro. Então, é a única maneira do narcisista entrar em contato com ele mesmo, mas mesmo assim de uma forma inconsciente. Então ele projeta qualquer coisa, inclusive na Projeta dinâmica e familiar. sim, e com muita raiva. Muita raiva. A projeção do narcisista é um vulcão. É com muita raiva. E quanto mais você falar, mais aquilo vai se voltar
contra você. Por isso que eu falo, toma cuidado, porque se for também uma pessoa borderline, voa facada, hein? Mas eu quis dizer assim, se essa projeção acontece também no ambiente familiar, na família de um, por exemplo, uma mãe narcisista, ela projeta nos filhos e cada filho tem, né, a tradicional função, o filho dourado, o invisível, o bode expiatório. Mesmo que seja com o filho dourado, por exemplo, essa projeção, ela vai com raiva, mesmo aparentando ser amor? Vai. Ou é diferente? Não, amor não existe, né? É amor zero. Aparentemente, né? Eu quis Mas dizer, né? narcisista é amor Aparentemente não. zero. Uhum, As únicas emoções que eles entram mesmo em contato e que aparece genuinamente deles é raiva, inveja, enfim, é umas coisas que não presta aí, né? É então, chato, eu não queria que quando. fosse assim, sabe? Eu Tá. não queria que fosse assim, eu não tenho prazer de falar isso. Hum, Mas É é o chato que mesmo. é, vou fazer o É quê? real. Uhum. No caso do filho dourado, então, quando projeta algo que é aparentemente bom, por exemplo, suas realizações, né? Tem um ganho secundário ali, né, naquilo que talvez a inveja, né? Quando eles projetam, Existe isso. por exemplo, quando eles fazem elogios, eles não estão fazendo elogios por reconhecimento. Eles estão fazendo elogios por estarem na posição de elogiar, entendeu? Então, Uhum, o pobre do codependente fica com, ainda bem que gostou, sabe? Fica assim, uhum, uhum. que a pessoa elogiou, mas é aquela história, colocaram essa pessoa no lugar de quem elogia, você entendeu? Entendi. Não era para estar ali, mas tá, né? Uhum, Batendo palma pro louco dançar, é assim mesmo que acontece. uhum. Você me fez lembrar uma cena do filme do David Helfgott, que ele, no comecinho do filme, que Shine. ele tá participando do Shine, isso, que ele tá tocando um Chopin e o piano começa a escorregar, né? E aí o pai dele se levanta desesperado, assim, porque o piano começa a escorregar e ele levanta da cadeira e continua, o piano vai escorregando e ele continua tocando a peça e não para. Sim. Aí o pai dele levanta assim, the piano, the piano. Lembra dessa cena? Aí um cara, acho que sei lá, um inspetor da escola ali chega perto dele e fala assim: qual é o problema, senhor? Assim, o piano, é uma desgraça. Aí ele, mas o menino é brilhante, ele fala, né? Aí ele muda, né? Fala assim: é meu filho. Nossa, essa cena é icônica de como ele parece que assim muda a cena assim, tipo, opa, peraí, Porque me trouxe liguei alguma que glória pra ele, né? trouxe uma glória, né? Ele se levantou, meu filho, né? É meu filho. E aí você vê quão na outra cena ele fica tão chateado porque ele vai numa reunião do Partido Socialista ali e tem uma autora, uma escritora que apresenta o David, mas não dá a mínima pro pai dele ali, aí o pai dele fica lá. Aí você vê outra cena, ele voltando para casa, ele fala pra mulher, essa gente é uma desgraça, né? Porque não Sim. valorizou ele, né? Esse filme, É isso mesmo. Tudo putz, serve pra afagar o ego deles ou aquietar essa ferida narcísica, né? uhum, Não, não uhum. adianta, né? Não adianta. Não adianta inventar muita coisa. Não adianta. É. Quando você entendeu como funciona, quando você entende o que é uma pessoa narcisista, e não estou falando de gente que tem traço narcisista, tá? Muita gente tem traços. Por que tem traço? Porque aprendeu por comportamento, porque até pensa de um jeito meio raivoso, meio egocêntrico, mas a pessoa ela consegue chegar num lugar dentro dela
razoável, onde ela fala assim, não, eu tô errado, sabe? Eu tô agindo mal, eu fiz mal. Mas essas pessoas não. Esse lugar não existe dentro delas. E o que que você pode fazer para conviver com uma pessoa dessa? Nada, só se você se anular. Entendeu? Então, essa coisa de ter uma barreira, Uhum. tem, não tem, mas essa barreira está dentro deles ali, ó. Eles têm um. Quando você olha bem, assim, você vai descobrir que é um olhar vazio, que muitas vezes fica olhando para você assim, ó. Você pensa que está pensando alguma coisa, Atra- tá Te pensando nada, atravessa, só né? tá. É, Pensa nada, só tá. nada, nada. Uhum. Cara, Quando, parece que você quando. está respondendo todas as perguntas do Adriano adiantadamente. É É verdade, porque ele mesmo? mandou mais uma. É, olha isso. Olha que coisa incrível. São os Ó, pares, né? é. Ele caprichou, né? Ó. Seria importante ser forte o tempo todo frente ao narcisista ou temos de ser nós mesmos e transpassar naturalmente nossas fraquezas, apesar de nossos esforços? Olha aí. Olha, se você for Tem você jeito? mesmo, se você for você mesmo com uma pessoa narcisista, é, vai ser insuportável para ele, né? Porque o Pro narcisista, narcisista, né? o narcisista ele tem muita inveja de quem você é. Então ele rouba você de você mesmo para se tornar você diante dos seus olhos e você começar a falar: "Nossa, quem é esse aí?" Sem perceber que é você. Você foi clonado Uhum. ali, copiado. E aí você gosta, né? Porque no fundo você é uma pessoa legal, uma pessoa interessante. Só que aí começa aquele ciclo de desprezo, porque eu tenho que desprezar você pra você não descobrir que esse aqui é você. Você entendeu? Então eu vou desprezando, Uhum. desprezando, desprezando. E isso vai gerando outros apegos, né? Você vai ficando mais apegado ainda, porque foi a Uhum. única pessoa que te deu um afeto genuíno, que te enxergou de verdade. Só que não, né? Porque É, isso foi no só que não. começo. Então, repete a pergunta aí que eu perdi. Ah, sim, de você Hum. ser você mesmo. Ser você mesmo. É. Uhum. Se você aguentar o tranco, né? Porque dentro da sua casa, com a sua família, se você tiver narcisista, você vai ser rechaçado o tempo todo. Entendeu? O tempo todo. Se você não é o dono da É, é. bola, você vai ser deserdado. Uhum. Entendeu? Não tem jeito. Não tem É. jeito. Se você não é o vocalista, você vai lá pro backing vocals na última fila. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Então você tem que É. se afastar, se encontrar, se achar, viver esse eu que você gostou agora, que você falou, pô, eu gosto de mim, eu queria até que fizesse um clone de mim para eu viver comigo Hum. mesmo, sozinho numa ilha e eu ia ser feliz o resto da vida. Não eu e minha cópia, mas eu e eu mesmo. É. Ou seja, você se descobre. Só que não precisa de Esse- clone, né? Se você se sentir dentro do próprio corpo, se você começar a ouvir o que você fala, pensar o que você pensa de fato, se deixar fluir dentro de você mesmo, você vai gostar de quem você é, Uhum. sabe? Não tem nada a ver com egocentrismo, tem a ver com auto-amor. Uhum. Você começa a gostar da criança que você era, porque foi ali, na infância, que você foi desvalorizado, que você foi abusado, que você foi desprezado, que você não teve suas emoções validadas, sabe? Você ensina uma criança a se proteger, protegendo ela primeiro. Você protege ela primeiro, depois você ensina ela, né, que ela já tem força, que ela já consegue, aí ela se protege. É.
Incrível isso, cara. Incrível. É. Incrível. Bom, como a nossa transmissão hoje está sendo gravada, né? Mas nós estamos aqui no chat com vocês. Eu queria fechar com uma pergunta técnica, né? E foi falado sobre o hipocampo. Acho que no comecinho da live você falou sobre o hipocampo, né? Sim. E a pergunta é sobre o hipocampo, né? A Luísa Joane pergunta por que o motivo, né? Por que motivo o hipocampo diminui de tamanho? Você já falou isso outras vezes, mas eu achei bacana ela acrescentar isso. É reversível? É Isso tem reversível. recuperação? Ele não é reversível com a idade, tá? Como assim? É natural, por exemplo, quando a gente vai envelhecendo, é natural que determinadas partes do cérebro comecem a Hum. ficar não tão necessárias. Por que que você embranquece primeiro aqui na lateral? É na região do hipocampo. É na região do hipocampo, né? É, na região da memória de É. curto prazo. Ou seja, você já está chegando lá para os seus 70, 80, a vida está findando mesmo. Então tem Hum. certas coisas que não vai ter necessidade de você fazer. Isso numa sociedade onde os velhos são honrados, são cuidados, são respeitados, têm o seu repouso, o seu descanso, a sua aposentadoria legítima. Isso assim, né? Como um ancião. Hum. Na Assim, verdade, ó. nos sistemas mais antigos, os que eram ouvidos, os que davam conselhos e os que tinham toda a sabedoria ali eram os anciãos, os de cabelo branco. Uhum. Você entendeu? Nós vivemos numa sociedade hoje onde essas pessoas ficam reclusas, né? Uhum. não, não são consideradas por uma questão de má educação, cultura deteriorada e tantas outras coisas que influenciaram nisso. Uhum. Então, o hipocampo ele começa a diminuir de tamanho depois de uma idade. Agora, veja bem, por que ele vai diminuir de tamanho? Porque os hábitos vão mudando. Você já não tem a necessidade de ter aqueles aprendizados constantes o dia inteiro. Agora, por que o hipocampo diminui numa idade que não é para ele diminuir? Por que tem ali uma redução nessa região? Porque ele também não está sendo usado como deveria ser usado, como eu expliquei anteriormente. Você já. Diferentemente diferentemente de quem pratica o Ikigai, né? Porque em Okinawa os Então, mas idosos não deixam de fazer algumas os coisas. idosos, eles continuam tendo rotinas que exigem, né? Hum. Exigem, por exemplo, eles não fazem exercício físico. O exercício físico está nas atividades, Hum. entendeu? Entendi. Tudo que eles fazem exige caminhada, né? Então ele vai plantar num lugar e vai colher ali, então tá numa distância de casa, depois sobe para pegar o chá não sei aonde, depois vai na vila algum evento que vai ter ali, encontrar os amigos, tomar um chá, entendeu? Não tem empregada para limpar a casa, Não faz a tem própria limpeza, né? a limpeza de casa, a forma de cozinhar, a forma Uhum. de todas essas coisas são manuais e exigem exercício do corpo. Entendeu? A gente tem academia por aqui porque a gente não tem onde, sabe, meter a foice ali, a enxada, puxar água de não sei da onde, empurrar, cortar, rachar lenha. É, fazer coisa que o homem do campo faz, né? Todos os dias. Então, você imagina, no inverno, Uhum. todo dia você tem que ir lá rachar lenha para aquecer sua Exercício. casa, para fazer comida, para tudo. Então é exercício.
Hum, É por isso, né, que a gente precisa hum, exercitar. Ratinho na gaiola lá. é. Por isso que o cara lá no sistema penitenciário não deixa a peteca cair, né? Porque ele sabe que a qualquer momento ele pode fugir dali. Nossa, que péssimo exemplo que eu dei, cara. Horrível. Desfaz, vamos desgravar isso aqui. Você vê os caras lá puxando peso, né? Não tem o que fazer. Fica lendo o livro de 48 leis do poder, né? E puxando peso. Mas nós ignoramos isso no dia a dia, né? Assim, à medida que a gente vai envelhecendo, né? A gente quer ficar mais sábio, mas quer ficar mais sábio parado, assim, que nem um monge do Tibete, né? Que vai mumificar ali. Você fica mais sábio quando você tem algo para enfrentar na sua vida que exija essa sabedoria. Hum, é, Entendeu? Você tem que solucionar algo, você tem que, às vezes, sintetizar com uma palavra para economizar tempo, energia e ajudar. Aí exige sabedoria. E muitas vezes a gente precisa disso na vida da gente, sabe? uhum, Salmo 90, versículo 12, salmo escrito por Moisés, quando ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Ou seja, me ensina a viver cada dia de forma que eu alcance sabedoria por cada evento que passa diante de mim. Entendeu? coração sábio. Um coração Uhum, sábio, alcançar um coração sábio. Tem gente que passa, os eventos passam pela vida, a pessoa não presta atenção em nada, não aprende nada com nada. Tá aí uma coisa que faz o hipocampo diminuir também. uhum, A ignorância, não a ignorância de não saber, a ignorância de não querer saber, não de não quero querer saber. aprender. Uhum, Entendeu? entendi. Muito, muito legal. Muito Inclusive o legal. Alzheimer, né, ele começa nessas regiões do hipocampo, no córtex pré-frontal, áreas assim que você usou pouco ou usou mal, entendeu? Uhum, Então, qual que é o recurso que a gente pode ter para prevenir o Alzheimer? Não só o Alzheimer, mas prevenir os efeitos do Alzheimer, que é o esquecimento, que é a degeneração, o, o cérebro ali perdendo líquido e massa uhum, mesmo. É você criar o maior número de redes possíveis, porque se falhar uma, você tem outras. é, É isso que a gente precisa aprender. uhum. É, você já assistiu um documentário chamado Alive Inside, em inglês? Dos caras ouvindo música lá? É, você já assistiu esse Já, documentário? Já. Interessante, né? sim, lembro. Hum. Albert, era o Albert, Emocionante, né? né? É emocionante. Impressionante. É. E o Albert lembra de. Começa a lembrar de coisas. Ele nem se mexia, né? Ele nem respondia perguntas de sim ou não. Um documentário. Depois eu coloco o nome aqui. Acho que vale a pena. Deve ter no YouTube, inclusive, inteiro aí, disponível para assistir. Dizem que os neurocientistas falam que é a última memória a apagar é a memória musical, né? Porque ela é carregada de afeto, né? É isso Sim, mesmo? sim. Que Música loucura. é muita, muita emoção, cara. Nossa. Você tira a música de um filme, por exemplo, perde tremendamente o impacto de uma cena, né? Perde. Não tem jeito, a minha Você cabeça lembrou aqui. do filme lá do Chuck Norris e o Bruce Não, Lee?
Não, eu lembrei de um pai filmando o menino, eles brincando com aquelas pistolinhas, e ele filmou o filho correndo assim, fugindo do tiro Ah, dele. sei. E a música é E do coloca aquela música lá Samuel Barney. Como é que é do o. Platoon, né? Que Barber. É isso, Samuel apareceu a Barber. primeira vez, sei. E o É que menino essa. correndo. Então, mas essa cena aí, ela é antológica, né? É, Do sargento é o Elias, né? Burns, né? Não, Não, é o Elijah. Elias, isso. Elijah, que ficou lá, né? Os helicópteros estão fugindo e ele tá lá correndo e os Ele tava Vietcongs correndo, atirando nele. tomando tiro ali, né? Então o cara pegou e fez o. Fez a reprodução ali. É, você vê, né? Um adulto que essa música marcou, né? Ali, mas ele transformou numa brincadeira interessante, né? Cara, tem uma música, eu vou confessar pra você. Eu sempre falo isso, né? Que tem gente que, quem tá chegando agora, não se esquece, né? Por favor, lembre-se de se inscrever no canal, quem chegou agora, dá o seu like, isso é importante, né? A gente ainda tem alguns avisos aqui, rapidinho, antes da gente terminar. Mas eu queria te falar uma coisa assim, para todo mundo saber sobre a importância da música. Tem a nossa relação como irmão. Você viu que essa semana eu postei uma foto nossa de 1999, quando a gente gravou pela primeira vez, que a gente entrou no estúdio, a gente gravou umas músicas lindas e a gente ainda tem essas gravações, né, guardadinhas. Isso aí, se Deus quiser, quem sabe, né, a gente pode mostrar um dia para as pessoas isso, né, não por vaidade, mas para mostrar assim essa, para fortalecer gente que se sente sozinha, né? E tem uma música que todas as vezes que eu escuto, não tem uma vez que eu escuto essa música que eu não lembro de você e eu não me emociono, que é aquela música do The Hollies, né? He ain't heavy, he's my brother, Sei. né? Essa história, a história por detrás, as várias versões da história por detrás da letra dessa canção, né? He ain't heavy, he's my brother, né? Ele não é pesado, ele é meu irmão. Então, assim, acho que essa música é. Se eu tivesse nessa condição, né, de um Alzheimer aí, um dia, espero que nunca aconteça, peça para alguém colocar essa música nos meus ouvidos, que eu tenho certeza que muita coisa vai acender dentro de mim, assim, cara. A música é linda, né? Então ficou a recomendação da música. The Hollies, né? He Ain't Heavy, He's My Brother. O Shine, né? Quem não assistiu o Shine. Platoon, filme de 85, né? 86. Tem Platoon. no Prime, Platoon. Tem no Prime. Platoon é um filme maravilhoso. Dá pra ver narcisista ali. É Tem maravilhoso e narcisista no filme. E terrível, né? terrível. É, terrível. Filme muito bom, né? E, bom, e aí, para terminar, concluir, fala, por favor, da próxima mentoria, né? Não vamos deixar de Então, lembrar as pessoas aí. próxima mentoria está marcada para o dia 10 de outubro, quinta-feira, às 20h30. São Uhum, sempre 6 sessões, 6 encontros, uhum, onde ali eu praticamente passo a técnica, como que ela funciona, como que você desenvolve as coisas que a gente falou durante a live, o equilíbrio da uhum, cabeça, o sistema nervoso de uma forma diferenciada, né? Você sente o uhum, magnetismo dos seus nervos mesmo, e isso te acalma, mas uhum, tem um processo para chegar até aí. Eu passo algumas ferramentas também muito importantes que acabam afetando a maneira de pensar e o comportamento. Se uhum, você mudar a maneira que você pensa e a maneira que você sente as coisas, aproximá-las do real, do ideal, você vai funcionar diferente. uhum. Entendeu? O segredo é esse. Há uma crença certa. Você precisa ter crenças coerentes.
né? Chega de acreditar em gente que mente, em gente Isso que aí. fala uma coisa e faz outra, entendeu? Uhum. Ainda sonho, ainda penso naquela camiseta de o jeito dele, os escambau, que a gente tem que Vamos, fazer, ou vamos fazer uma essa xícara, camiseta. alguma coisa Vamos assim. fazer. Mas é que a Com- gente, pelo menos eu atendo tanto, tanto, que eu ainda tô nessa fase, sabe? Uhum. Não trabalhei para enriquecer. Então Uhum. eu trabalho para dar É, conta da demanda. Mas a hora que eu conseguir ter, um pouco mais de folga, eu vou me direcionar para essas coisas, assim. vamos fazer. Me convida. Que eu vou junto. Não precisa te convidar, você é meu Mas eu, par. mas eu tenho uma sugestão, uma referência, uma sugestão não, caramba, como é que eu falo isso? Uma recomendação. Sim. Tem uma designer na família, né? A Rebeca, minha filha, ela é designer, então pode contar com o serviço dela. Inclusive aquele book, ó, fofoca, fofoca, aquele book que você dá na mentoria tá ficando, ó, lindo. Ai, que bom. Que Aguarde legal. que tem uma designer trabalhando nele. Profissa, você vai ver, você vai gostar. Gente, o papo tá bom, mas olha só, a gente tá gravando. Sabe que hora que é agora? Aqui, 23 horas e 47 minutos. A gente ia ficar 1 hora só. Depois de Jesus. tantos atendimentos, né? Assim, Josimar e eu aí durante o dia. Mas a gente tá aqui porque não ia dar realmente hoje para estar ao vivo com vocês. Mas a gente tá aqui no chat, né? Então, muito obrigado, meu irmão. Mais uma Eu que vez. agradeço. Te amo. Obrigado. Obrigado Também te mesmo. amo. Foi muito bom, muito bom. E a gente encerra hoje a série Eu Atraio o Narcisista. Sim. Semana que vem a gente começa uma nova série que também, ó, muito boa. Quer dizer, o que não é bom aqui, né? Nessas séries novas. O Ah, narcisista meu aqui não Deus. é bom. Não é bom. Narcisista aqui não tem vez. Não é É bom. isso aí. Valeu, meu irmão. Um abraço Tá bom, fica com e Deus. Tchau, até gente. Um semana que abraço vem. pra Tchau, todo tchau, mundo. gente. Tchau. Deus quiser. Tchau, tchau.